ao nosso reverendíssimo padre, nosso pároco, padre Jagan, pelo convite. Me sinto muito honrado de poder hoje pronunciar algumas palavras nesse dia tão importante para a nossa arquidiocese e para a paróquia de Tanguá. Também gostaria de saudar o nosso querido vigário episcopal, padre Cássio, que aqui é impossível não lembrar da memória do nosso saudoso Dom Carlos Alberto, em que muitos anos atrás, padre Cássio foi o reitor do nosso seminário, quando Dom Carlos Alberto era arcebispo de Niterói. Este grande filho de Santa Teresinha, e ao nosso padre Francisco, também gostaria de saudar hoje, aqui na igreja, e a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. É uma grande emoção para todos nós, católicos, brasileiros, receber uma visita tão ilustre como Santa Teresinha do Menino Jesus. Há uma grande relação entre Santa Teresinha e o povo brasileiro, e vamos ver isso um pouco hoje, meditar sobre esse mistério. O que tem esta grande santa da igreja do mundo inteiro, essa santa que veio do interior da França, o que tem ela a dizer para todos nós que somos brasileiros, em uma nação tão grande? Quem foi Santa Teresinha? Em primeiro lugar, Teresinha, ela é uma santa do final do século XIX, viveu entre ali, aos anos de 1873, no dia 2 de janeiro, ela nasce, a 1897, ela morre, 24 anos, uma vida tão breve, mas tão bem vivida, uma vida cheia de Deus. Nasceu dentro de um lar católico, a graça de nascer dentro de uma família cristã, que almejavam já desde sua juventude, seus pais, Luís, Martin e Zélia, que almejavam a vida religiosa. Luís, que queria se fazer monge na ordem de São Bernardo, e Zélia queria se fazer carmelita, mas os dois foram aconselhados a não prosseguir o caminho da vocação religiosa. Por detrás estava a vontade misteriosa de Deus. E eis que Zélia encontra Luís em uma ponte na cidade de Alençon. Ali os dois se encontram e Deus, eis que confirma no coração de Zélia que aquele era o homem destinado a ela. Se conhecem e estes dois formam uma família de numerosos filhos. Tiveram 9 filhos. E dos 9 filhos, 4 destes faleceram pequenos. E Teresinha foi justamente a filha mais nova, quando Zélia havia de enfrentar a dor do câncer. Ela, doente, adoecida, tinha de dar um sim a Deus. E esse sim a Deus era gerar mais uma alma para a sua família. Poderia Zélia desculpar-se de não ter mais um filho, pois tinha um motivo grave de fazê-lo, a doença. Mas os santos, que são movidos por um amor sobrenatural, queria ela amar sem medida. E Zélia, com a fé que o Espírito Santo lhe inspira, ela se abre à vida. E abrindo-se à vida, graças a Deus, ela quis ter mais um filho. Porque se Zélia não abrisse a vida, hoje nós não estaríamos aqui, nesta igreja, para pedir as graças que todos nós sabemos muito bem que Santa Teresinha, depois de sua morte, foi como que confirmada por Nosso Senhor por uma chuva de rosas que caiu sobre a humanidade inteira desde o dia que ela foi sepultada. Teresinha, quando chegou no céu, fez se cumprir aquilo que ela uma vez disse no Carmelo: passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. E ali Teresa nasce, nesse lar em que a dor havia visitado a família Martin. Mas
Santa Teresinha foi como que configurada a Nosso Senhor pelo seu pai, porque com 4 anos ela tem a dura experiência de perder a sua mãe, mas não tinha idade suficiente para entender o que de fato era a morte. Santa Teresinha aos poucos vai como que percebendo sentimentalmente a ausência materna de Zélia. Mas Luís haveria de suprir a carência da mãe dentro do lar. E de fato fez isso muito bem, porque Luís era um homem por demais delicado com suas filhas. Era um homem que toda a sua vida foi para dar-se a elas. E ele teve o grande privilégio das suas 5 filhas serem contempladas pela vocação religiosa. As suas 5 filhas se tornam esposas de nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, numa conversa em um restaurante, ali aonde em Lisieux, depois que Zélia morre, eles se mudam para Lisieux. Quando vão a Lisieux, certa vez Luís, alguém lhe diz que já quase todas as suas filhas entravam no Carmelo, no convento. E se ele não se sentia triste por não ter uma filha que ele pudesse dar a um homem em casamento, ao que ele responde: não há homem melhor para levar as nossas filhas do que aquele que jamais conhecerá a morte, Cristo. Ao contrário, me sinto muito privilegiado de todas elas terem sido tomadas por Jesus. E ali Luís vai como que percebendo, e aí aqui toca a cada um de nós. Teresinha, apesar de ter sido certamente, os papas disseram isso, né? Que Santa Teresinha era a maior santa dos tempos modernos. Mas certamente esta grande santa tem algo muito em comum conosco, porque Santa Teresinha era de uma natureza muito frágil. Santa Teresinha era de um temperamento melancólico e que ela deixou-se levar por estas coisas que acontecem na vida de todo ser humano, que às vezes não temos respostas. A visita da dor, a visita do sofrimento. E Teresinha já desde cedo parecia que o Cristo tinha pressa de adiantá-la na vida de perfeição. Tudo na vida de Teresa foi muito rápido. E quando nós olhamos para o fim da vida dela, 24 anos, entendemos o porquê que Deus tinha tanta pressa de antecipar as coisas para Teresa. Porque havia pouco tempo para que Teresa pudesse se santificar. E nosso Senhor foi providenciando todo o necessário para que ela fosse pouco a pouco alcançando a grande via da perfeição. Certa vez na história de uma alma ela disse que quando lia a vida dos santos, ela se sentia um pequeno grão de areia, enquanto eles fossem uma grande montanha, ela se sentia incapaz, por ela mesma, de subir à perfeição. E eis que nosso Senhor, olhando para Teresa, como certa vez no Evangelho, quando olhou para aquelas crianças, disse: deixai vir a mim as criancinhas, não a impeçais. Só entrará no reino dos céus quem se fizer como ela. Teresa entendeu isto muito bem. Ela dizia que ela não precisava crescer. Deus a fez para ser pequena. E na época de Santa Teresinha, se inventou o elevador. E haviam casas que estavam colocando o elevador, e ela achou isso muito interessante. E ela compara o crescimento na graça a isto. Ela disse: veja, eu não preciso crescer. A graça é como um elevador que me faz subir. Deus haverá de me fazer crescer a esses degraus da perfeição. E ali, a cada momento da vida de Teresa, ela percebe a visita de Deus, mesmo dentro da dor. Porque depois, Santa Teresinha, ainda ali passando da infância para a adolescência, aquela que fazia as vezes de sua mãe, Paulina, haverá de largá-la para entrar no Carmelo. E Teresinha vai ter, de fato, um impacto emocional muito forte na sua vida, por perder novamente pela segunda vez aquela que era sua mãe.
E Teresinha tinha um apego a Paulina como mãe de carne, de fato. E desde que Paulina entra, ela tem uma grande crise emocional. Santa Teresinha tem uma crise nervosa, em que ela fica semanas numa cama a delirar. E nessa crise nervosa também se junta a uma guerra espiritual, a uma investida do demônio contra esta alma que lhe faria tanto mal, por arrebatar tantos a Deus. Acontece que Luís, seu pai, encomenda uma novena de missas lá em Paris, na Nossa Senhora das Vitórias. No último dia desta novena, eis que as suas irmãs levam uma imagem de Nossa Senhora, que até então era uma Nossa Senhora da Conceição, depois ficou conhecida como Nossa Senhora do Sorriso. Levam esta imagem para o leito de Teresa, e ali, no último dia daquelas missas encomendadas, Teresa vê Nossa Senhora sorrindo para ela. Ela vê o sorriso de Maria, e desde aquele dia, a tristeza, aquela crise nervosa lhe desaparece. E Teresinha vira uma outra criatura. Ali ela experimenta uma força sobrenatural. E dia a dia, aquela adolescente começa a crescer no caminho da perfeição e da santidade. Começa a dar passos largos à vida de perfeição. E o seu pai vai como que assistindo tudo isso acontecer. Meus irmãos, gostaríamos de dizer então assim: quantas pessoas nos nossos tempos, Santa Teresinha ela se fez solidária na sua vida a tudo que nós vivemos hoje em dia? Quantas pessoas depressivas, não é? Quantas pessoas tristes, trancadas em suas casas, não é assim? Quantas pessoas, esse é o século, né, que foi marcado por uma fragilidade emocional tal, que muitas pessoas andam como que depressivas e até mesmo terminando a sua própria vida, por um ato de desespero. E Teresinha é uma resposta a estas pessoas, que talvez, olhando o sofrimento da vida, se desesperem. Santa Teresinha ajuda-nos a crer que Deus nunca nos abandonará. Deus nos deu uma mãe, a Nossa Senhora, a quem ela disse, certa vez ousou dizer, Santa Teresinha dizia que ela era mais feliz do que a Virgem Maria. Pode parecer contraditório, né? Como alguém pode ser mais feliz que Nossa Senhora, né? Mas Santa Teresinha dizia, Nossa Senhora não tem uma Nossa Senhora para invocar, eu a tenho, né? Então isso eu sou mais feliz do que ela, né? Porque eu tenho uma mãe, a quem essa mãe ela aprendeu sempre a confiar na Santíssima Virgem. E ela ali, com 15 anos, Santa Teresinha vai entrar no Carmelo, uma idade que até então não era permitido. E ela lutou tanto pela sua vocação, que foi até os pés do Santo Padre, na época, para pedir ao Papa que de fato lhe colocasse dentro do Carmelo. E elas tinham essa ânsia de querer logo cumprir o que Deus estava a chamando. E aqui os jovens que estão aqui na igreja hoje, não? Os jovens têm que ter ânsia de responder ao chamado de Deus, porque Deus tem pressa. A vida é muito breve. Você sabe que o pai de Teresinha, ele trabalhava como relojoeiro. Ela, muito nova, via o seu pai fabricando relógios. E certamente isto a fez meditar muito sobre a brevidade do tempo, a brevidade da vida. Ela mesma disse, a vida é um brevíssimo segundo. A vida é muito breve, a vida é muito curta. Não temos a vida, imaginemos, vou ter uma vida longa, não sabemos. Temos de nos doar, é agora. E é isso que Teresa nos ensina, a doar-nos neste momento, não teremos outro. A amar neste exato momento. E ela mesma disse, a minha vocação é o amor. Mas eu gostaria de, já terminando, né, esta consideração, de a maior parte de todos vocês estão aqui, são leigos, casados, famílias, e ela tem uma mensagem para dar a nós, que estamos aqui no Brasil. Ela veio aqui para nos dizer isso hoje, individualmente a cada um. Santa Teresinha quer mostrar às famílias a importância de uma família cristã, de uma família que de fato se santifica,
porque Teresa é fruto de pais que viveram ardentemente a sua fé. Ela lembra com vivacidade, por exemplo, onde ela aprendeu a amar a Jesus Eucarístico. Quando ela participava da missa, tinha uma paróquia ali em Lisieux, chamada Paróquia de São Tiago, que era a paróquia mais próxima da casa deles. Mas Luiz ia na Catedral de São Pedro, porque era maior. A família era tão grande que não cabia nos bancos. E ele preferia numa igreja maior, onde as suas filhas todas arrumadinhas, no domingo, iam assistir à missa. E Teresa dizia que fazia uma grande mortificação durante a missa, de não ficar olhando para o rosto do seu pai. Por quê? Porque durante a homilia, durante a consagração, ela via os olhos de Luiz, as lágrimas que escorriam sobre os seus olhos. E ela nova, nas visitas ao Santíssimo que ele fazia durante a semana, ela percebia sempre aquela água que caía dos seus olhos e que já forjava no coração daquela jovem um amor profundo a nosso Senhor Jesus Cristo escondido no altar, no Santíssimo Sacramento. Quando ela cruza as portas do Carmelo, Teresinha, você sabe que há uma tradição no Carmelo, quando o pai entrega a menina às monjas, havia uma tradição que o pai dá a bênção na cabeça da filha, traçando o sinal da cruz antes dela entrar. Luiz fez isso com todas as filhas. Teresa, quando entra, ele se recusa a dar essa bênção de pé. Ele se ajoelha, porque a filha ajoelhava para receber a bênção do pai. E ela foi a única que ele fez questão de abençoá-la de joelhos, porque ele sabia quem entregava para as monjas. Ele dava ao Carmelo de Lisieux uma alma já bem acabada, uma alma santa. Frei Maria Eugênio, que foi um grande doutor do Carmelo, um beato, quando fala sobre a vida de Santa Teresinha, diz que quando ela entra no Carmelo, tinha ela mais santidade do que a madre, que lhe era sua superiora. Ela já estava pronta, preparada. Aquela família foi capaz de entregar Teresa para a igreja, totalmente acabada e preparada. E isto, uma família católica, deve ser muito forte. Deus lhes oferecerá muitas graças. Nesses tempos de sofrimentos, Deus haverá, na sua providência, de ajudá-los a levar os seus filhos para o céu. Uma família católica não foi feita apenas para levar comida para casa, não apenas para formar os nossos filhos nas escolas, nas faculdades, mas para levá-los ao céu. Esta é a vocação de todo católico, esta é a vocação de toda família cristã. E assim, Teresinha, nesses 24 anos, ela, quando entra no Carmelo, sente o desejo de se entregar pelos pobres pecadores e pelos sacerdotes, pelas almas sacerdotais. Essas são duas grandes intenções que hoje nessa missa nós temos que rezar. Rezar pelo clero, pelas dificuldades desses tempos, que o clero desses tempos haverão de sofrer. Não é? Precisamos rezar pelos padres, rezar por todos os padres, pelo Papa, pelos nossos bispos. Santa Teresinha tinha esse orgulho de dizer que ela era católica. Queria ser ela um cruzado, dizia ela, para defender a Santa Igreja, dizia ela. E esse desejo de ser católico, e ela diz, no coração da igreja eu serei o amor. Ela queria ser esse ato de holocausto pela igreja, por este corpo místico de Nosso Senhor. Então precisamos rezar pelo clero, pela santificação do nosso clero, e rezar pelos pecadores, pelas pessoas que não conhecem a Nosso Senhor. Ela é a patrona das missões, sem nunca ter saído do Carmelo em vida, mas depois de sua morte, vejam só, é esse desejo de ser missionária. Certa vez no Carmelo de Lisieux, se abriu uma oportunidade das monjas irem para o Japão, no Carmelo de Saigon. E Teresinha já criou uma
euforia, porque ela sonhava em ser missionária. E quem colocou isso no coração dela? Foi Luís. Luís era tão devoto de São Francisco Xavier, que quando ele assinava, ele não colocava Luís, ele colocava Xavier. De tanta devoção que ele tinha, e ele ajudava com dinheiro os apostolados que pudessem levar as almas para Deus, fazia questão de ajudar. E Teresinha, desde pequena, assiste a isto, e que se cria dentro de Teresa um grande desejo, uma sede de salvar as almas e dá-las a Nosso Senhor. E Santa Teresinha se oferece por essas almas. Quando há a possibilidade de ela ir para o Japão, Teresinha tinha um sonho de ser mártir, queria ela derramar o seu sangue, mas era muito nova, e a madre do seu tempo acha que é imprudente de levar uma menina tão nova para tão longe, e recusa. Teresinha entende que Deus queria forjá-la com aquele desejo. Deus iria fazê-la de uma outra maneira missionária. E fez, de fato. Quando ela morria, Santa Teresinha teve tuberculose. E nessa tuberculose, ela derramava sangue, e ela botava sangue para fora, e a sua irmã de sangue, que também era monja no Carmelo, irmã Inês, ela olha para a irmã Inês e diz: está vendo? Jesus me deu a graça do martírio. Estou derramando sangue pelas almas que eu as ofereço, pelos pecadores. E ali, naquela enfermaria do Carmelo de Lisieux, Teresinha cumpria a sua vocação de alma mártir, de alma vítima, de alma missionária. Porque depois de sua morte nós assistimos na igreja inteira, de papas até o fiel leigo, de padres consagrados, que foram gestados por esta mãe espiritual. Ela de fato foi a mãe das almas. Santa Teresinha de fato, como toda alma consagrada, consagra-se para ter filhos espirituais, não biológicos. Filhos espirituais, esses filhos que são gerados na união da fé com a caridade. Quando a alma crescendo na fé se une a esse amor que leva a estas esposas, como essas monjas que temos aqui no nosso Carmelo, Nosso Senhor as leva a ter muitos filhos que elas não os conhecem, mas que no céu nós conheceremos tantos pais e tantas mães que nós assim tivemos durante a nossa vida. Por isto, eu gostaria de terminar dizendo 2 detalhes nesse dia de Santa Teresinha, né? No começo da homilia, eu disse para vocês que eu ia dizer o que Santa Teresinha tem a dizer a nós brasileiros, né? Mas há aí 2 detalhes. Um detalhe é que quando Santa Teresinha estava morrendo, lá na clausura, lá na enfermaria, ela estava nos seus últimos minutos de vida, a sua irmã Paulina estava ali do lado dela, e ela escutou Teresa dizendo assim: eu ofereço a minha morte, nesse momento, por alguma criança que esteja sendo batizada pelo mundo nesse exato momento. Eu estou oferecendo minha morte por alguma criança no meio do mundo que esteja sendo batizada. Ela disse. Depois, mais tarde, se descobriu qual era a criança que estava sendo batizada na hora que ela morria. Era o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI foi batizado exatamente na hora e no dia que Santa Teresinha morre. E justamente o Papa, que depois do Concílio Vaticano II, vai escrever aquela belíssima carta Humanae Vitae, abertura à vida aos fiéis, incentivando os leigos a buscarem na generosidade de oferecer esses filhos a Deus. Justamente esse Papa que nós podemos dizer que foi um grande defensor das famílias, justamente era lá a sua mãe espiritual, aquela que se oferecia diante dessa mentalidade de egoísmo, de prazer que nós vivemos nos tempos modernos. Essa santa que mostra verdadeiramente o que é o amor, o que é caridade. Ela, de fato, dá à igreja
um homem como Paulo VI. E o outro detalhe, são dois, o último, né? Vocês sabem que eu disse aqui, ela quando esteve lá na sua crise nervosa, ela viu Nossa Senhora sorrir para ela, né? Vocês sabem que dia era que Nossa Senhora sorriu? Era o dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Obviamente, Nossa Senhora de Fátima apareceu depois. Mas o dia 13 de maio, isso deve ter, sim, alguma relação conosco? Pode ser que sim, né? Ou seja, quando Nossa Senhora falou em português, a nossa língua, nós também somos filhos de Portugal. Mas gostaria de puxar um detalhe que não é Nossa Senhora de Fátima. Alguns especialistas, certa vez, vieram em Aparecida estudar a imagem de Nossa Senhora. E se diz num estudo que Nossa Senhora Aparecida é a imagem de uma criança. Nossa Senhora é menina. Nossa Senhora na sua infância. E essa é a doutrina de Santa Teresinha, a infância espiritual. E tem um detalhe ali, qual o detalhe? Esses especialistas diziam que era muito difícil se reproduzir uma réplica da imagem de Aparecida. Por quê? Porque quando a gente compra uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida, vocês já perceberam que Nossa Senhora Aparecida está com a boca aberta, né? Ela tem a boca aberta. Só que nas réplicas não se consegue reproduzir os dentes. Nossa Senhora Aparecida tem, a original, ela tem os dentinhos dentro da boca. Os dentes. O que isso significa? Que de certa forma, Nossa Senhora Aparecida sorri. E ela é também a Nossa Senhora Sorriso. E não é à toa que a primeira igreja no mundo dedicada a Santa Teresinha foi em Taubaté, São Paulo. A primeira igreja no mundo, nem na França se tinha. Primeiro santuário que se deu a ela foi no Brasil. E certa vez eu ouvi isso de um padre francês que dizia que nem na França se tinha tanto devoto como no Brasil de Santa Teresinha. Por que ela quis escolher esse povo? Porque, vamos ser sinceros, o povo brasileiro é um povo que é identificado pela sua pequenez, é um povo pequeno, é um povo simples, não é assim? É um povo que humilde, e isto muito agradava a Teresa, a humildade, a pequenez. E ela, como andava pelo Carmelo, sempre sorria, e sorria, e sorria para suas irmãs, porque ela recebeu esse carisma da Santíssima Virgem. Vocês sabem que o brasileiro, como que ele é reconhecido lá fora, não? Certa vez eu entrei numa loja, lá no Vaticano, eu entrando, e tinha lá uma brasileira atrás do balcão, ela disse: "O senhor é brasileiro?" Não tinha dito nada. Eu falei assim: "Mas como que você sabe?" Ela disse que os brasileiros entram aqui, eles já sorriem, nós já sabemos que é. O brasileiro já entrega. Mas por quê? Porque o brasileiro é um povo sorridente. E por detrás desse semblante, desse sorriso, nós como que escondemos de fato tantos sofrimentos e tantas experiências que não queremos compartilhar com os outros. Queremos tornar a vida do outro leve, queremos tornar a vida do outro como fez Santa Teresinha. Ela quis dar-se como o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quis ser boa para os seus irmãos. Portanto, caríssimos, nesse dia nós vamos, né, a paróquia vai se despedir dela, né? Ela vai para Niterói, mas com certeza ela haverá de ficar como uma verdadeira missionária. Ela quer entrar no coração de cada católico que está aqui. Ela veio da França, ela cruzou os mares, porque ela quer entrar junto com Jesus, dentro desse território, desse mundo que somos nós. E há tanta coisa dentro de nós, há tantos povos dentro de nós que ainda não foram convertidos. E precisamos realmente de um grande missionário. E ela se faz essa grande missionária hoje aqui, porque ela quer nos converter. A partir dos padres, que os padres também precisam de conversão. Nós, ao clero, que ela se entregou. E a vocês, o povo de Deus. Ela quer como que fazer um jardim, um Carmelo. Isso significa Carmelo, um jardim. Ela quer dar a Jesus um jardim florido. E esse jardim, como diz o livro de Oséias, o deserto florirá. E é o que fez Teresa. Num tempo em que as coisas às vezes parecem tão desérticas e áridas, eis que esses santos vão como que regando pelo sangue de Cristo
E aí nascem tantas árvores frondosas, belas, tantas flores maravilhosas. Hoje, essa igreja cheia, Teresinha oferece à Trindade esse jardim maravilhoso de almas. Esse jardim, estas flores todas quer ela colher. Olhem para a imagem dela, ela tem uma cruz e as rosas. O que são as rosas? São as almas que ela vai apanhando no meio do mundo. E ela vai oferecendo essas almas a Cristo crucificado, que tem sede delas. Hoje, você que veio aqui na igreja, quer ser uma rosa colhida pelas mãos desta grande santa? Já se decidiu? Quer? Você permite que Santa Teresinha, que veio da França para tirar a nós brasileiros, que estamos enraizados nessa terra, ela quer nos levar para uma terra melhor do que esta, para o céu. Você permite que nós venhamos a ter raízes lá, num terreno mais fértil, na eternidade? Ela veio hoje plantar uma semente do céu dentro de cada paroquiano que aqui está. Ela é esta missionária que vai jogando as sementes de Cristo sobre os corações, sobre esses terrenos. Quantos terrenos, né? Espinhosos, pedregosos, né? E que precisam ser como que cultivados. Ela veio aqui nos ajudar. Vamos lá. Eu me reconheço como um terreno árido, que precisa de água, de espinhoso. Vamos lá. E que nesses espinhos venham surgir rosas maravilhosas. E que o odor da nossa vida, mesmo depois de nossa morte, não venha cessar. Como ela é uma rosa incorruptível. Há tantos anos morreu e o seu perfume ainda está aqui entre nós. Santa Teresinha, interceda por cada um de nós.